Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro Mulheres, Raça e Classe da maravilhosa Angela Davis. E hoje vai ser a leitura do capítulo 4. Bom, primeiramente pedir desculpas aí pela minha voz novamente, que ainda não está 100% recuperada. Ainda estou com a garganta um pouquinho ruim, mas já está melhorando. Dar uns avisos também. A partir de hoje, esse canal, eu vou fazer umas mudanças aqui no canal, entendi a necessidade. Não trago mais conteúdos sobre serviço social, saúde mental, assistência estudantil. Eu vou focar agora só na leitura das mulheres que fizeram história, tá? Então a gente começou pela Bell Hooks, agora a Ângela, e aí eu pretendo trazer a Rosa Luxemburgo, pretendo trazer a Rosa Parks, eu pretendo trazer mais da Ângela, mais da Bel, tá? A galera gostou muito da Bel. O primeiro vídeo da Bell Hooks já tá com mais de 1.200 visualizações e a galera interagiu muito bem. O da Ângela, a galera também tá gostando muito. Então eu entendi que seria melhor eu focar nessas leituras, são leituras que eu amo fazer, né? Então, esse canal, a partir de agora, será só leitura das mulheres, ok? Eu vou dar voz a essas mulheres que fizeram história e que marcaram a nossa história aqui no canal. E todos os dias eu vou fazer postagem dos vídeos às 8 horas da noite. Todos os dias. Agora, a partir de agora, teremos vídeo nesse canal. Vou me desdobrar em 1.000, sim, porque eu quero. Eu espero que vocês gostem e apreciem as leituras. Um outro informe que eu gostaria de deixar é que eu também dei uma mexida no meu Instagram. Eu tô deixando ele um pouco mais voltado aqui para a carinha que eu vou deixar no canal e não tão pessoal, né? Ainda tem coisa pessoal, lógico, não vou mudar tanto assim. Mas se você tiver interesse, né, eu vou deixar lá no meu Instagram, no link da minha bio. O Instagram é Suelen_Dantas com 2 T's. Convido você a me seguir. E lá você vai encontrar os links para você adquirir os livros físicos, caso você tenha interesse, ok? Um outro ponto, eu falei no vídeo anterior, no capítulo 3, que eu ia deixar na descrição do vídeo o filme das sufragistas que eu assisti aqui pelo YouTube. Gente, 1000 perdões, mas eu não achei esse link. Eu não sei o que aconteceu. Eu cacei, não achei. Se você tiver aí e puder compartilhar nos comentários, eu super agradeço. Mas o que eu achei aqui no YouTube foram partes pequenas do filme, né? Trailerzinhos e tal. E tinham links que assim, clique aqui, como se fosse para um Google Drive, né? Para poder baixar o vídeo. Eu cliquei e era um site pornô. Ai, que ódio que me deu. Correndo risco ainda de botar vírus no meu celular. Que ranço. Mas tudo bem, passou. Aí eu não achei, então peço desculpas aí. Eu não sei se tiraram, devem ter tirado, né? Não entendi. E eu tô devendo pra vocês o discurso da Sojourner e eu vou botar na descrição desse vídeo aqui o discurso dela, tá bom? Então, sem mais delongas, eu falei pra caramba. Olha aqui, já temos 3 minutos de vídeo só eu falando. Vamos iniciar a leitura desse capítulo 4, capítulo maravilhoso. Vamos lá. Capítulo 4, Racismo no movimento sufragista feminino. Embora esta seja uma questão sobre a qual os políticos ainda vão se desentender por 5 ou 10 anos, o homem negro continua, de um ponto de vista político, muito acima das mulheres brancas instruídas dos Estados Unidos. As mulheres mais representativas da nação deram o melhor de si nos últimos 30 anos para garantir liberdade para o negro. E enquanto ele ocupou o ponto mais baixo da escala dos seres, nós estivemos dispostas a defender suas reivindicações. Mas agora que o portão celestial dos direitos civis move lentamente suas dobradiças, uma questão séria que se coloca é se agimos bem ao nos afastarmos para ver Sambo ser o primeiro a entrar no reino. Como a autopreservação é a primeira lei da natureza, não teria sido mais inteligente manter nossas lamparinas prontas e acesas para que, quando a porta constitucional se abrisse, nós nos aproveitássemos dos braços fortes e dos uniformes azuis dos soldados negros para entrarmos ao seu lado, tornando
Desse modo, a passagem tão larga que nenhuma classe privilegiada conseguiria fechá-la novamente às cidadãs e aos cidadãos mais humildes da República. Chegou a hora do negro. Temos garantia de que assim que ele estiver protegido em todos os seus direitos inalienáveis, não será um poder a mais para... Temos garantia de que assim que ele estiver protegido em todos os seus direitos inalienáveis, não será um poder a mais para nos deter? Não ouvimos... Nossa, forte essa pergunta, né? Não ouvimos cidadãos negros do sexo masculino dizendo que acreditavam não ser inteligentes e estender o direito de sufrágio às mulheres? Por que deveríamos os africanos se mostrar mais justos e generosos do que seus colegas anglo-saxões? Se os 2 milhões de mulheres negras do Sul não têm assegurados seus direitos individuais de propriedade, de receber salários e de manter suas crianças, sua emancipação não é nada mais do que outra forma de escravidão. Na verdade, é melhor ser escrava de um homem branco instruído do que de um infame negro ignorante. Essa carta, enviada ao editor do New York Standard e datada de 26 de dezembro de 1865, foi escrita por Elizabeth Cady Stanton. Tais ideias indiscutivelmente racistas indicam que a compreensão de Stanton a respeito da relação entre a batalha pela libertação negra e a luta pelos direitos das mulheres era, na melhor das hipóteses, superficial. Ao que tudo indica, ela estava determinada a impedir o progresso da população negra, que ninguém menos que Sambo, se isso significasse que as mulheres brancas deixariam de usufruir dos benefícios imediatos desse progresso. A linha de raciocínio oportunista e lamentavelmente racista da carta de Stanton ao Standard levanta sérias questões sobre a proposta de unir a causa das mulheres com a causa negra, apresentada no primeiro encontro realizado para debater os direitos das mulheres desde o início da Guerra Civil. As delegadas presentes à convenção, que aconteceu na cidade de Nova York, em maio de 1866, decidiram criar a Associação pela Igualdade de Direitos, incorporando as lutas pelos sufrágios das mulheres e da população negra em uma única campanha. Muitas dessas delegadas, sem dúvida, compreendiam a premente necessidade de união, o time de união que traria benefícios mútuos tanto para a causa da população negra quanto para a das mulheres. Susan B. Anthony, por exemplo, insistia que era preciso ampliar nossa plataforma dos direitos das mulheres para que seu nome refletisse aquele que sempre havia sido seu espírito, uma plataforma dos direitos humanos. Ainda assim, a influência do racismo nas atividades da convenção era inequívoca. Em um dos principais discursos à Assembleia, o conhecido abolicionista Henry Ward Beecher afirmou que as reivindicações pelo sufrágio feitas pelas mulheres brancas nascidas nos Estados Unidos e instruídas eram muito mais convincentes do que a da população negra e dos imigrantes, a quem ele descrevia de um modo obviamente depreciativo. Agora coloquem esse exército de mulheres refinadas e cultas de um lado. Vou ler de novo. Agora coloquem esse grande exército de mulheres refinadas e cultas de um lado. Do outro, a crescente massa de africanos emancipados, e à frente dela, o numeroso bando de imigrantes da ilha Esmeralda, Irlanda. Há força suficiente em nosso governo para tornar segura a concessão do direito de voto a africanos e irlandeses? Há. Nós lhe daremos essa força. Se fizermos isso, perderemos nossa força? E deveríamos nos dirigir à melhor e mais honrada parcela de nossa sociedade, a quem devemos o fato de sermos civilizados, nossas professoras, nossas companheiras, a quem recorremos, mais do que a quaisquer outras pessoas em busca de conselhos para os problemas, a quem confiamos tudo o que nos é mais caro, o bem-estar de nossas crianças, nossa família, nossa propriedade, nosso nome e nossa reputação, e o que é mais profundo, nossa vida interior, algo que o homem não pode compartilhar com mais de uma pessoa. Deveríamos nos dirigir a elas e dizer que, afinal de contas, elas não estão aptas a votar onde os irlandeses votam
e onde os africanos votam? Eu digo, é mais importante as mulheres poderem votar do que os negros poderem votar. Olha que absurdo. A Declaração de Beecher revela o profundo vínculo ideológico entre racismo, viés de classe e supremacia masculina, uma vez que as mulheres brancas, que ele enaltece, são descritas na linguagem dos estereótipos sexistas dominantes. No primeiro encontro anual da Associação pela Igualdade de Direitos, em maio de 1867, Elizabeth Cady Stanton reverberou fortemente o argumento de Henry Ward Beecher de que era muito mais importante que as mulheres, isto é, as mulheres brancas anglo-saxãs, recebessem o direito ao voto do que os homens negros. Com o homem negro, não teremos nenhum elemento novo no governo, mas com a educação e a distinção das mulheres, teremos um poder que consiste em conduzir a raça anglo-saxã rumo a uma vida superior e mais nobre, e assim, pela lei da atração, elevar todas as raças a um patamar mais justo do que aquele que seria alcançado na situação de isolamento político dos sexos. A questão principal dessa convenção era a iminente extensão do direito de voto aos homens negros e se as pessoas que defendiam os direitos das mulheres estavam dispostas a apoiar o sufrágio negro, mesmo se as mulheres não obtivessem tal direito ao mesmo tempo. Elizabeth Cady Stanton e outras mulheres acreditavam que, como a emancipação havia, a seus olhos, igualado a população negra às mulheres brancas, o voto tornaria os homens negros superiores a elas. Por isso se opunham ferrenhamente ao sufrágio negro. Ainda assim, havia quem entendesse que a abolição da escravatura não extinguira a opressão econômica sobre a população negra que, portanto, necessitava particular e urgentemente do poder político. Ao discordar da lógica de Stanton, Abby Kellen Foster colocou a seguinte pergunta: temos nós uma percepção verdadeira de justiça? Não estaríamos anestesiadas para o sentimento de bondade com nossos semelhantes se desejássemos adiar sua garantia contra o sofrimento presente e a futura servidão até que a mulher conquiste direitos políticos? Quando a Guerra Civil irrompeu, Elizabeth Cady Stanton impeliu suas colegas feministas a dedicar toda a sua energia durante os anos de conflito à campanha anti-escravista. Depois, ela afirmou que as defensoras dos direitos das mulheres haviam cometido um erro estratégico ao se subordinarem à causa abolicionista, referindo-se em suas reminiscências aos 6 anos em que as mulheres deixaram as próprias reivindicações em suspenso a favor daqueles escravos do Sul. Ela admitiu que as mulheres foram muito elogiadas nos círculos republicanos por seu ativismo patriótico, mas quando os escravos foram emancipados, lamentou ela, e essas mulheres pediram para ser reconhecidas durante o período da reconstrução como cidadãs da República iguais perante a lei, todas essas elevadas virtudes evaporaram feito orvalho sob o sol da manhã. De acordo com Elizabeth Cady Stanton, a lição a ser tirada da experiência das mulheres, isso é, mulheres brancas, durante a Guerra Civil, era de que elas nunca deveriam trabalhar para auxiliar o homem em seus propósitos e exaltar o sexo dele acima do seu. Havia um poderoso fator de ingenuidade política na análise feita por Stanton a respeito das condições vigentes no final da guerra, o que significava que ela estava mais vulnerável do que nunca à ideologia racista. Assim que o exército da União venceu os inimigos dos Estados Confederados, ela e suas companheiras insistiram para que o Partido Republicano as recompensasse por seus esforços de guerra. A retribuição que exigiam era o sufrágio feminino, como se houvesse sido feito um acordo, como se as defensoras dos direitos das mulheres tivessem lutado para derrotar a escravidão, sabendo que seu prêmio seria o voto.
Os republicanos, claro, não apoiaram o sufrágio feminino depois que a União venceu, mas não exatamente porque eram homens, e sim porque, como políticos, estavam em débito com os interesses econômicos dominantes da época. Na medida em que o confronto militar entre o Norte e o Sul foi uma guerra para derrotar a classe escravocrata do Sul, foi também uma guerra conduzida basicamente pelos interesses da burguesia do Norte, isto é, de jovens e entusiasmados capitalistas industriais que encontraram sua voz política no Partido Republicano. Os capitalistas do Norte almejavam um controle econômico sobre toda a nação. Sua luta contra a escravocracia do Sul não significava, portanto, que apoiassem a libertação de mulheres negras e homens negros enquanto seres humanos. Se o sufrágio feminino não estava incluído na agência do Partido Republicano para o pós-guerra, os direitos políticos inatos da população negra também não faziam parte das reais preocupações desses políticos vitoriosos. O fato de eles admitirem ser necessário estender o voto aos homens negros estão então emancipados no Sul não significava que favoreciam os homens negros em detrimento das mulheres brancas. O sufrágio do homem negro, como explicado nas propostas da 14ª e da 15ª emendas constitucionais apresentadas pelos republicanos, era uma jogada tática pensada para garantir a hegemonia política do Partido Republicano no caos do Sul após a guerra. O líder republicano do Senado, Charles Sumner, havia sido um entusiasmado defensor do sufrágio feminino até que o período do pós-guerra provocou uma súbita mudança em sua postura. A extensão do voto às mulheres, ele insistia então, era uma demanda inoportuna. Em outras palavras, os republicanos não queriam que nada interferisse na conquista de 2 milhões de votos dos homens negros para seu partido. Quando os republicanos Quando os republicanos ortodoxos contestaram a reivindicação pelo sufrágio feminino no pós-guerra com o slogan "Chegou a hora do negro", eles estavam, na verdade, dizendo em silêncio: chegou a hora de mais 2 milhões de votos para o nosso partido. Contudo, Elizabeth Cady Stanton e suas seguidoras parecem ter acreditado que era a hora do sexo masculino e que os republicanos estavam dispostos a estender aos homens negros todos os privilégios da supremacia masculina. Na Convenção pela Igualdade de Direitos de 1867, quando foi questionada por um representante negro se apoiaria a extensão do voto aos homens negros, mesmo que as mulheres não se tornassem eleitoras, também ela respondeu: "Digo que não. Eu não confiaria a ele meus direitos, desvalorizado, oprimido. Ele poderia ser mais despótico do que nossos governantes anglo-saxões já são." O princípio de unidade subjacente à criação da Associação pela Igualdade de Direitos era, sem dúvida, irrepreensível. O fato de Frederick Douglass ter concordado em dividir a vice-presidência com Elizabeth Cady Stanton, junto a Lucretia Mott, eleita presidente da associação, simbolizava a seriedade dessa busca por união. Ainda assim, parece que Stanton e algumas de suas companheiras infelizmente percebiam a organização como um meio de garantir que os homens negros não receberiam direito de voto, a menos e até que as mulheres brancas também o obtivessem. Quando a Associação pela Igualdade de Direitos decidiu se mobilizar pela aprovação da 14ª emenda, que condicionava a partilha de representantes no Congresso ao número de cidadãos do sexo masculino impedidos de votar nas eleições federais, essas mulheres brancas se sentiam profundamente traídas. Depois que a associação votou a favor do apoio à 15ª emenda, que proibia o uso da raça, cor e situação prévia de servidão como bases para negar os direitos de voto aos cidadãos, o atrito interno irrompeu na forma de uma aberta e ruidosa luta ideológica. Nas palavras de
de Eleanor Flexner, A Indignação, de Stanton, e da senhora Anthony não tinham limites. Esta fez uma promessa. Corto fora o meu braço direito antes de colaborar ou de pedir pelo voto para os negros e não para as mulheres. A senhora Stanton fez referências depreciativas a Sambo e à concessão de votos a africanos, chineses e todos os estrangeiros ignorantes assim que chegassem à costa. Ela alertou que a defesa do sufrágio masculino pelos republicanos cria um antagonismo entre homens negros e todas as mulheres que culminará em temerosas atrocidades contra a condição da mulher, especialmente nos estados do Sul. Se as críticas à 14ª e à 15ª emendas externas pelas líderes do movimento, externadas pelas líderes do movimento pelos direitos das mulheres, eram justificáveis ou não, é algo a ser discutido. Mas uma coisa parece clara: na defesa dos próprios interesses, enquanto mulheres brancas de classe média, elas explicitavam frequentemente de modo egoísta e elitista seu relacionamento fraco e superficial com a campanha pela igualdade negra do pós-guerra. Aprovadas, as duas emendas excluíam as mulheres do novo processo de extensão do voto e, dessa forma, foram interpretadas por elas como prejudiciais aos seus objetivos políticos. Com a aprovação, elas sentiam possuir razões tão fortes a favor do sufrágio quanto os homens negros. No entanto, ao articular sua oposição com argumentos que evocaram os privilégios da supremacia branca, demonstravam o quanto permaneciam indefesas. Mesmo após anos de envolvimento em causas progressistas contra a perniciosa influência ideológica do racismo, tanto Elizabeth Cady Stanton quanto Susan B. Anthony interpretaram a vitória da União como a real emancipação de milhões de pessoas negras que haviam sido vítimas da escravocracia sulista. Elas presumiram que a abolição do sistema escravista elevada a população negra a uma posição comparável em quase todos os aspectos àquelas das mulheres brancas de classe média na sociedade estadunidense. Com a abolição e a lei dos direitos civis, o negro e a mulher passaram a ter a mesma situação política e social, faltando a ambos apenas o voto. A suposição de que a emancipação tornara os ex-escravos iguais às mulheres brancas, sendo que os dois grupos precisavam conquistar o voto para completar sua igualdade social, ignorava a total precariedade da recém-conquistada liberdade da população negra após a Guerra Civil. Embora as correntes da escravidão tivessem sido rompidas, a população negra ainda sofria as dores da privação econômica e enfrentava a violência terrorista de gangues racistas, cuja intensidade não se comparava nem mesmo à da escravidão. Na opinião de Frederick Douglass, a abolição da escravatura se cumpria de forma apenas nominal. A vida cotidiana da população negra do Sul ainda exaltava o cheiro desagradável da escravidão. Só havia uma maneira, afirmava Douglass, de consolidar e garantir a nova condição de liberdade das pessoas negras no Sul. A escravidão não terá sido abolida até que o homem negro possa votar. Essa era a base de sua insistência para que a luta pelo sufrágio negro se tornasse, naquele momento histórico particular, uma prioridade estratégica em relação aos esforços pela conquista do voto para as mulheres. Frederick Douglass enxergava o voto como uma arma indispensável que poderia completar o processo inacabado de pôr fim à escravidão. Quando ele argumentava que o sufrágio feminino era momentaneamente menos urgente do que a extensão do voto aos homens negros, ele definitivamente não estava defendendo a superioridade do homem negro, embora Douglass não fosse de maneira alguma imune à influência da ideologia da supremacia masculina e, apesar das formulações polêmicas de seus discursos, frequentemente deixarem algo a desejar. A essência da sua teoria sobre o sufrágio negro, como a
prioridade estratégica não era em nada contra as mulheres. Frederick Douglass afirmava que sem o direito ao voto, a população negra no Sul seria incapaz de alcançar qualquer avanço econômico. Sem o voto eletivo, o negro permanecerá praticamente um escravo. A posse do indivíduo foi abolida, mas se reintegrarmos os estados do Sul sem essa medida, sem o direito do voto, estaremos consolidando a posse dos negros pela comunidade na qual eles vivem. A necessidade de derrotar a contínua opressão econômica do pós-guerra não era o único motivo da reivindicação especialmente urgente da população negra pelo direito de voto. A violência indecorosa perpetuada por gangues encorajadas por quem buscava obter lucro com a mão de obra de ex-escravos, sem dúvida continuaria a menos que a população negra conquistasse poder político. Em um dos primeiros debates entre Frederick Douglass e as defensoras do sufrágio feminino na Associação pela Igualdade de Direitos, ele insistiu que o sufrágio negro tivesse precedência porque, para nós, ser privado do direito de voto significa Nova Orleans, significa Memphis, significa Nova York com suas gangues. Os tumultos em Memphis e Nova Orleans aconteceram em maio e julho de 1866, menos de um ano antes do debate entre Douglass e as mulheres brancas. Uma comissão de congressistas ouviu o seguinte testemunho de uma ex-escrava que foi vítima da violência em Memphis. Vi quando eles mataram meu marido. Ele levou o tiro na cabeça enquanto estava de cama, doente. Eram uns 20 ou 30 homens que entraram em casa. Fizeram ele se levantar e sair pela porta. Perguntaram se ele havia sido soldado na Guerra Civil. Então um deles deu um passo para trás, colocou a arma na cabeça dele e disparou 3 vezes. Quando meu marido caiu, ele ainda se arrastou um pouco e parecia que tentava voltar para dentro de casa. Então eles disseram que se ele não morresse logo, atirariam de novo. Gente, abrindo um parênteses aqui, essa cena é comum ainda, né? Nos dias de hoje, falando dos negros que moram na favela. Fecha o parênteses. Enfim, nada mudou. Tanto em Memphis como em Nova Orleans, a população negra e alguns extremistas brancos foram assassinados e feridos. Durante os 2 massacres, as gangues que incendiaram escolas, igrejas e casas também estupraram individualmente ou em grupo as mulheres negras que cruzaram seu caminho. Esses 2 ataques no sul haviam sido prenunciados pelos atos violentos de Nova York em 1863, instigados pelas forças do norte favoráveis à escravidão e contrárias ao alistamento de negros pelo exército da União, que tiraram a vida de cerca de 1.000 pessoas. Diante da violência e do terror generalizados sofridos pela população negra no Sul, a insistência de Frederick Douglass de que a urgência do povo negro em obter poder político era maior do que a das mulheres brancas de classe média era lógica e convincente. A população de ex-escravos ainda estava presa à luta pela sobrevivência e, aos olhos de Douglass, apenas o voto poderia garantir-lhes a vitória. Em oposição a isso, as mulheres brancas de classe média, cujos interesses eram representados por Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony, não podiam alegar que sua vida sofria ameaças físicas. Elas não estavam como os homens negros e as mulheres negras do Sul, envolvidas em uma guerra concreta por libertação. Efetivamente, para as pessoas negras do Sul, a vitória da União não significava que a violência da guerra havia sido totalmente contida, como W.E.B. Du Bois observou. É sempre difícil parar uma guerra e 2 vezes mais difícil parar uma guerra civil. É inevitável, quando homens foram longamente treinados para exercer a violência e matar, que esse hábito se projete sobre a vida civil depois do armistício e que haja crime, desordem e sublevação social. De acordo com Du Bois, muitos
Analistas da situação do pós-guerra perceberam que a população do Sul parecia ter transferido sua ira contra o governo federal para as pessoas de cor. Em Alabama, Mississippi e Louisiana, diziam-se em 1866: a vida de um negro não vale grande coisa aqui. Vi um que levou um tiro na perna enquanto montava em uma mula, porque o agressor achou que daria mais trabalho pedir para ele descer. Nossa, velho, do que atirar. Aff. No que diz respeito à população negra do Sul, do pós-guerra, prevalecia um estado de emergência. O argumento de Frederick Douglass em favor do sufrágio negro era baseado em sua insistência de que o voto era uma medida emergencial. Embora ele possa ter sido ingênuo em relação à potência do voto no interior do Partido Republicano, não tratava a questão do sufrágio negro como um jogo político. Para Douglass, o voto não era um meio para garantir a hegemonia do Partido Republicano no Sul. Era basicamente uma medida de sobrevivência, um meio de garantir a vida da massa de seu povo. As líderes do movimento pelos direitos das mulheres do período pós-guerra tendiam a ver o voto como um fim em si mesmo. Já em 1866, parecia que qualquer pessoa que defendesse a causa do sufrágio feminino, por mais racistas que fossem seus motivos, era uma aliada valiosa para a campanha das mulheres. Nem mesmo Susan B. Anthony percebeu a evidente contradição da defesa do sufrágio feminino por um congressista que se autodeclarava defensor da supremacia branca. Para o profundo pesar de Frederick Douglass, Anthony elogiou publicamente o congressista James Brooks, que havia sido editor de um jornal pós-escravatura. Embora seu apoio ao sufrágio feminino fosse claramente um movimento tático para deter o apoio dos republicanos ao sufrágio negro, Brooks foi louvado de modo entusiasmado por Susan Anthony e suas aliadas. Ao representar os interesses da classe de ex-proprietários de escravos, o Partido Democrata procurava impedir a extensão do voto à população negra masculina do Sul. Por isso, muitos líderes democratas defendiam o sufrágio feminino como uma medida calculada contra seus oponentes republicanos. Conveniência era o lema desses democratas, cuja preocupação com a igualdade das mulheres estava imbuída da mesma desonestidade presente no alardeado apoio dos republicanos ao sufrágio do homem negro. Se Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony tivessem analisado com mais cuidado a situação política do período pós-guerra civil, talvez se mostrassem menos dispostas a associar sua campanha sufragista ao famoso George Francis Train. Primeiro a mulher, por último o negro. Eis meu programa. Era um slogan desse democrata descaradamente racista. Quando Stanton e Anthony conheceram Trine durante a campanha sufragista no Kansas, em 1867, ele se ofereceu para pagar todos os custos de uma série de conferências de que os três participariam. A maioria de nossos companheiros considerou aquilo um grande equívoco, escreveu Elizabeth Cady Stanton. Mas o resultado se mostrou outro. O Sr. Trine estava então em sua melhor forma, um cavalheiro no modo de vestir e no comportamento. Não fumava, não mascava tabaco, não bebia, nem se empanturrava. Ele era um orador e um ator eficaz. George Francis Train também era descrito como um bufão disparatado e semilunático, como Stanton admite em sua obra Reminiscências. Ele é tão destruído de princípios quanto de bom senso. Pode ser útil para cativar a plateia, mas um guru, um gorila ou um hipopótamo também seria. Meu Deus. Essa era a opinião de William Lloyd Garrison, cuja avaliação de Trine era compartilhada por figuras como Lucy Stone e Henry Blackwell. Mas Stanton e Anthony estavam desesperadas por apoio, e como Trine estava disposto a ajudá-las, elas o receberam de braços abertos. Com o amparo financeiro que ele ofereceu, elas fundaram um jornal que, por insistência dele, foi chamado de Revolução. A publicação lançou o mote, também por insistência dele,
Homens, seus direitos e nada mais. Mulheres, seus direitos e nada a menos. Quando a Associação pela Igualdade de Direitos realizou sua convenção em 1869, a 14ª emenda, com sua implicação de que apenas cidadãos do sexo masculino estavam incondicionalmente habilitados a votar, já havia sido aprovada a 15ª emenda, proibindo a privação do direito ao voto com base em raça, cor ou condição prévia de servidão, mas não com base no sexo. Estava prestes a se tornar lei. Na agenda dessa convenção da era estava o endosso à 15ª emenda, uma vez que as principais defensoras do sufrágio feminino se opunham de modo fervoroso a esse posicionamento. Estava claro que uma cisão era inevitável. Embora delegadas e delegados admitissem que aquele provavelmente seria o último encontro da associação, Frederick Douglass fez um apelo de última hora às suas irmãs brancas. Quando as mulheres, por serem mulheres, forem arrastadas para fora de casa e enforcadas nos postos de iluminação, quando suas crianças forem arrancadas de seus braços e seu crânio for estraçalhado na calçada, quando elas forem alvo de insultos e atrocidades o tempo todo, quando correrem o risco de ter o teto sobre sua cabeça incendiado, quando suas filhas e filhos não puderem frequentar a escola, então elas terão a mesma urgência em poder votar. Por mais ríspido e polêmico que fosse tal raciocínio, havia nele uma lucidez inequívoca. As imagens vividas dessas palavras mostravam que as escravas e escravos sofriam uma opressão que diferia em essência e em brutalidade dos constrangimentos impostos às mulheres brancas de classe média. Ao defender o endosso da era, a 15ª emenda, Frederick Douglass não aconselhava seus aliados a desprezarem por completo a causa do sufrágio feminino. Pelo contrário, a resolução submetida por ele evocava de forma entusiasmada a ratificação da extensão do sufrágio a todas as classes até agora privadas do direito ao voto, como um encorajamento do triunfo da nossa ideia como um todo. Douglass vislumbrava a aprovação da 15ª emenda como a realização de metade de nossas reivindicações e como a base para ativar nossa energia para assegurar mais emendas que garantam os mesmos direitos invioláveis sem restrição de sexo. 2 anos antes, Sojourner Truth, maravilhosa, possivelmente teria feito oposição ao posicionamento de Frederick Douglass. Na Convenção de 1867 da Era, ela havia sido contra a ratificação da 14ª emenda, porque, na prática, negava às mulheres negras o direito ao voto. Há uma grande comoção com respeito aos homens de cor, conquistando seus direitos, mas nem uma palavra dita sobre as mulheres de cor. E se os homens de cor conseguirem seus direitos, mas as mulheres de cor não conseguirem os delas? Percebam que os homens negros serão superiores às mulheres, e isso será tão nocivo quanto era antes. Na última convenção da Associação pela Igualdade de Direitos em 1869, Sojourner Truth havia percebido o perigoso racismo subentendido na oposição das feministas ao sufrágio dos homens negros. Nas palavras de Frederick Douglass, a posição das aliadas de Stanton e Anthony era de que nenhum negro deve ter direito ao voto se a mulher não o tiver. Quando Sojourner Truth insistiu que, se você colocar uma mulher como isca no anzol do sufrágio, você certamente pescará um homem negro, exprimiu mais um sério alerta sobre a influência ameaçadora da ideologia racista. O apelo de Frederick Douglass à unidade em torno da ratificação da 15ª emenda também tinha o apoio de Frances Harper. Essa excepcional poeta negra e importante defensora do sufrágio feminino insistia que a extensão do voto aos homens negros era importante demais para que todo o seu povo arriscasse perdê-la em um momento tão crítico. Quando se tratava de uma questão racial, ela deixava a questão menor do sexo de lado. Em seu discurso na última convenção da Associação pela Igualdade de Direitos, Harper fez um apelo às suas irmãs brancas para apoiar a luta
de seu povo por libertação. Como mulheres, Frances Harper e Sojourner Truth eram minoria em relação às que não haviam sido persuadidas pelo clamor de Frederick Douglass a favor da União, Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony estavam entre aquelas que, com sucesso, argumentaram pela dissolução da Associação pela Igualdade de Direitos. Pouco depois, elas criaram a Associação Nacional pelo Sufrágio Feminino. Favoráveis à ratificação da 15ª Emenda na Era. Lucy Stone e seu marido, ao lado de Julia Ward, fundaram a Associação Estadunidense pelo Sufrágio Feminino. A dissolução da Associação pela Igualdade de Direitos, por fim, a tênue, embora potencialmente poderosa, aliança entre os movimentos de libertação negra e de libertação feminina para fazer justiça a líderes feministas como Stanton e Anthony. É preciso dizer que os ex-abolicionistas homens da era nem sempre foram defensores notórios da igualdade sexual. De fato, alguns dos dirigentes da associação eram intransigentes em sua defesa da supremacia masculina. O líder negro George Downing realmente queria briga quando disse que era nada menos do que a vontade de Deus que os homens dominassem as mulheres. Embora o sexismo de Downing fosse totalmente imperdoável, a reação racista de Elizabeth Cady Stanton não foi menos injustificável. Ainda tem gente que pensa assim hoje, né? Que é a vontade de Deus que os homens dominem as mulheres. Enfim. Quando o Sr. Downing me fez a pergunta: você está disposta a ver o homem de cor obter o direito ao voto antes das mulheres? Eu digo que não. Eu não confiaria a ele meus direitos. Desvalorizado, oprimido, ele poderia ser mais despótico do que nossos governantes anglo-saxões já são. Se as mulheres ainda devem ser representadas pelos homens, então eu digo, deixemos apenas o tipo mais elevado de masculinidade assumir o leme do Estado. Embora os homens negros da era não pudessem alegar possuir um passado imaculado enquanto defensores da igualdade das mulheres, declarações como a de Downing não justificavam concluir que os homens negros seriam, em geral, mais despóticos em relação às mulheres do que os congêneres brancos. Além disso, o fato de que os homens negros também poderiam demonstrar atitudes sexistas estava longe de ser um motivo legítimo para interromper o progresso de toda a luta pela libertação negra. Até mesmo Frederick Douglass era às vezes acrítico em relação aos estereótipos e clichês predominantemente associados às mulheres, mas suas observações, eventualmente sexistas, jamais eram tão opressivas a ponto de diminuir a importância de suas contribuições à luta pelos direitos das mulheres em geral. Na avaliação de qualquer pessoa que estude história, Frederick Douglass continua sendo o principal homem que atuou na defesa da emancipação das mulheres em todo o século XIX. Se ele merece qualquer crítica séria por sua conduta na polêmica em torno da 14ª e da 15ª emendas, isso não se deve tanto ao seu apoio ao sufrágio do homem negro, mas sim à sua fé aparentemente cega no poder do voto no interior do Partido Republicano. Claro, a população negra realmente precisava do voto, ainda que a atmosfera política predominante impedisse que as mulheres, tanto negras quanto brancas, obtivessem esse direito simultaneamente. E a década da reconstrução radical no Sul, que se apoiava na recente extensão do voto ao negro, foi uma era de progresso sem precedente, tanto para os ex-escravos quanto para a população branca pobre. Mesmo assim, o Partido Republicano basicamente se colocava contra as demandas revolucionárias da população negra no Sul, assim que os capitalistas do Norte estabeleceram sua hegemonia no Sul. O Partido Republicano, que representava os interesses capitalistas, colaborou na sistemática
destituição do direito de voto da população negra sulista. Embora Frederick Douglass tenha sido o mais brilhante defensor da libertação negra no século XIX, ele não entendeu de forma plena a fidelidade capitalista do Partido Republicano, para quem o racismo se tornou tão conveniente quanto o estímulo inicial ao sufrágio negro. A verdadeira tragédia da polêmica em torno do sufrágio negro no interior da Associação pela Igualdade de Direitos é que a visão de Douglass de que o direito ao voto remediaria quase todos os males da população negra pode ter encorajado o severo racismo das feministas em sua defesa do sufrágio feminino. E é isso, galera. Esse foi o capítulo 4, né, desse livro maravilhoso. Próximo vídeo, capítulo 5, o significado da emancipação para as mulheres negras. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Obrigada Eita! Obrigada por estar até aqui. Não esqueça, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e vai lá no meu Instagram, @suelen_dantas com 2 T's, que você vai ter acesso aos links dos livros caso queira adquiri-los, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!